Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe mais uma maquiando cliente dessa pálpebra luz maravilhosa. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá um like aqui, se inscreva no canal e continue assistindo. Já fiz a preparação de pele no rosto dela e agora eu vou usar duas bases. A L'Oréal Tour Matte na cor W6, porque ela é bem amareladinha e a Stephanie é bem amarelada, então eu preciso trazer um tom mais amarelado para a pele dela. E vou dar uma leve clareada com a 150 da Revlon. Vou pingar 3 gotinhas do lacre da Stahl. Com o pincel língua de gato, eu vou começar misturando essas bases. Vou começar aplicando no centro do rosto. Sem dar muito acabamento, que quem vai dar esse acabamento é a esponjinha, vou deixar a base assim. Agora eu vou vir para o corretivo, que enquanto eu aplico o corretivo, a base vai dando uma secadinha no rosto dela, o que vai dar uma cobertura um pouquinho maior. Para o corretivo, eu vou misturar esse aqui da L'Oréal, o Infallible Full Ear. E como ele é um pouquinho mais escuro que a pele da Stephanie, eu vou usar o Pro Longwear na cor NC20 para dar uma clareada. Esse pincel é o M106 da Macrylan. E ele é exatamente no tom da pele dela, então vai ajudar na camuflagem da olheira. Quando a gente tem uma pigmentação aqui abaixo dos olhos, tem que ser usado um corretivo do tom da pele da pessoa. Se for um corretivo mais claro, pode acinzentar e não vai cobrir a olheira. E com uma esponjinha, eu vou dar acabamento em tudo isso. Para o contorno cremoso, eu vou usar essa paletinha da MAC, que é a Dark. Vou dar uma misturada aqui nos tons de cima. Esse pincel aqui é o Contour Brush da Real Techniques. Então, começo aqui no final e com batidinhas eu esfumo a bordinha. Posto ele primeiro onde eu quero mais concentrado. Depois que eu já soltei o produto aqui, eu vou para a bordinha para esfumar, porque daí vai ter menos produto no pincel. Vou misturar um pouquinho com esse tom mais escuro. Concentro no meio. Depois que eu solto o produto, eu vou para as laterais. Ó, vou levar para a têmpora. Vou usar esse pincel W905 da Macrylan. Vou pegar esse tomzinho de contorno, só um pouquinho no pincel. Vou fazer o contorno no nariz, bem suave, mão bem leve. Como blush, eu vou usar esse batom da MAC, que é o All Fire Up. Vou passar aqui na minha mão. Com o pincel de blush, eu pego ele aqui, esfumo um pouquinho para tirar o excesso e aplico com batidinhas na bochechinha. De iluminador, eu vou usar o Soft and Gentle da MAC,
com um pincelzinho de esfumar. Vou aplicar com a pele molhada, que vai intensificar mais esse produto. Vou tirar o vinco do corretivo aqui. Com o pó Luz 10 da Make More, eu vou pegar um pouquinho com a esponjinha, uma esponjinha bem macia, e vou aplicar aqui abaixo dos olhos. Selar bem o centro do queixo, buço, nariz, meio da testa. E com um pincel maior, eu vou selar todo o rosto dela. Agora eu vou intensificar com o contorno Copacabana da Boca Rosa. Aplico bem em cima de onde eu coloquei o contorno cremoso, é só para intensificar. De blush eu vou usar o Breezy da MAC. Vou começar com essa sombra, que ela tem um fundo mais avermelhado, meio rosado. E com o pincel S08 da Sfumato Beauty, vou começar depositando essa sombra aqui embaixo, rente aos cílios primeiro. Eu vou intensificar, vou concentrar ela aqui. E agora eu começo a esfumar. Coloco meu pincel em cima da marcação e com movimento circular eu vou crescendo ela até encostar lá na sobrancelha. Fazendo esse movimento de meia lua aqui pro final do olho. Sobe, desce. Mão bem levezinha. Agora eu vou colocar nessa parte de dentro dos olhos, no cantinho interno. Esfumo, só que aqui eu não tenho muito espaço para esfumar. Tem que tomar cuidado para não ir lá para fora. Então, um movimento mais curtinho, mais minucioso aqui. E agora eu vou unir aqui no meio, no côncavo. Movimento de vai e vem. E deixo o centro sem nada de sombra. Com o pincel EN07 da Pink Gloss, ele é um pincel de esfumar um pouco menor do que a gente usou anteriormente. Eu vou pegar essa sombra vinho da MAC e vou aplicar por dentro dessa sombra clara. Então, começo também aqui perto dos cílios, intensificando. E vou esfumar ela aqui no côncavo, só que agora eu não vou subir tanto, porque a sombra mais clara precisa ficar de fundo. Agora venho aqui no cantinho, mesma coisa, bastante cuidado. Movimento bem curtinho aqui, sem abrir muito o pincel. E vou unir aqui no meio. Aqui no centro da pálpebra você pode aplicar a sombra que você quiser, ou uma sombra mais opaca, ou uma sombra mais iluminada, ou um brilho. Eu vou aplicar um brilho e para fixar o brilho eu vou usar esse fixador de glitter da NYX. Eu pego e tiro o excesso. Agora eu vou aplicar esse primer no centro da pálpebra, só que tem que tomar cuidado. É o primer que vai definir como que vai ficar a aplicação do brilho. Eu encosto o pincel primeiro onde eu quero o glitter mais concentrado, que é bem no meio aqui desse ponto de luz. Agora que o pincel tá com menos produto, eu vou dando batidinhas nas extremidades. A maior concentração de produto ficou bem no centro.
e nas extremidades pouco produto. Isso vai me ajudar com que o glitter fique com um efeito esfumado, não fique aquele glitter marcado. Vou pegar esse brilho que é o Reflect Steel da MAC, ele é fração, ele tem um reflexo meio azulado, meio lilás, e com o pincel de sombra eu vou pegar ele, encosto primeiro no centro, que é onde eu quero maior quantidade de produto, e com o que sobra no pincel eu levo para as extremidades. Vou pegar um delineador em gel, eu já pinguei um pouquinho de diluidor. E esse pincel aqui de delineado, ele é um pouquinho mais grossinho. Vou aplicar aqui na linha d'água. Vou aplicar bem rente aos cílios. E já vou esfumando, eu aplico aos poucos, porque esse delineador, ele seca rápido. Então, se ele seca, eu não consigo esfumar. Venho bem na bordinha do preto que eu apliquei e esfumo com o movimento de vai e vem, como se fosse esfregando mesmo o pincel. Com o mesmo pincel, vou pegar essa sombra mais escura que a gente usou e vou esfumar rente a esse preto. Você não pode colocar o pincel em cima do preto, senão não vai fazer efeito nenhum. É como se a cerda do pincel ficasse metade em cima do preto e metade na pele, para daí você conseguir o efeito de esfumado. Dando mais sombra para ela ficar bem esfumadinha. E com esse outro pincel de precisão da Macrylan, que tem a cerda um pouquinho mais comprida, eu vou pegar a sombra mais clara que a gente usou, só para dar acabamento aqui no final, para unir a parte de baixo com a parte de cima. Ficar uma coisa só. Vou aplicar o batom Brave da MAC. E vou aplicar um gloss por cima. Eu não apliquei o delineador para manter essa delicadeza da pálpebra luz, mas você tem a opção de aplicar um delineador fininho só como base, ou você pode fazer um gatinho também, fica a teu critério.